Olá pessoal, meu nome é Mauro e eu vou falar um pouco da importância das matérias-primas no processo vidreiro. Antes de falar especificamente das matérias-primas, eu vou falar algumas características dos processos vidreiros industriais. A primeira, bastante importante, é que esses processos são contínuos, né? Ou seja, a produção ela é composta de diversos setores que se sucedem em sequência, né? Então, na entrada da fábrica, as matérias-primas chegam e existe um setor, que a gente chama normalmente de composição, que recebe essas matérias-primas e estoca elas em silos, né? Sob esses silos existem balanças que dosam nas quantidades necessárias as matérias-primas para fazer o vidro que nós pretendemos produzir. Esse material, depois de dosado, ele é misturado, homogeneizado e passa para o setor seguinte, que é o setor de fusão. Então, essas matérias-primas são então introduzidas no forno, elas são fundidas, elas se tornam uma massa líquida, homogênea e muito viscosa. E essa massa, então, passa para o seguinte setor, que nós chamamos de conformação, ou muita gente chama de fabricação, onde ela é transformada à medida que ela vai esfriando e a viscosidade vai aumentando até chegar na temperatura ambiente, quando ela aparentemente vira sólida, né? Então, isso tudo é feito no setor de conformação. A seguir, o vidro necessariamente deve ser recozido, né? Deve ser feito um aliviamento de tensões, e a partir daí, em princípio, o vidro está pronto. Ele deve apenas ser inspecionado para ver se tem a qualidade e as características necessárias. E se não, ele volta na forma de caco, e se está tudo bem, ele vai ser embalado, expedido, estocado, etc. Então, o processo vidreiro é como se fosse uma corrente, né? Uma corrente, e cada elo é um setor do processo, né? E a força da corrente ela é dada pelo elo mais fraco, ou seja, qualquer elo com problema compromete todo o processo, né? Então, eu estou falando aqui das matérias-primas, mas poderia ser qualquer outro setor, mas se as matérias-primas não forem adequadas, então não adianta lá para frente ter um forno excelente, ter máquinas de conformação excelentes, ter um bom recozimento, o produto não será adequado. Segunda característica muito importante são os volumes das produções, né? Eles são muito grandes, né? Então, normalmente as vidrarias elas produzem centenas de toneladas por dia, né? Aqui eu dei um exemplo. Eu peguei aqui a maior fábrica, maior unidade de produção vidreira que nós temos aqui no Brasil, que é a fábrica da Sebrae de Jacareí, que faz vidro plano. Ele tem 3 fornos, né, do processo float, de fabricação de vidro plano, e a capacidade nominal desses 3 fornos é 2.100 toneladas. Então eu fiz aqui uma conta de padaria, né? Supondo que eles estão produzindo 2.000 toneladas e que eles estão usando 10% de caco, esse caco de retorno, de reciclagem, né? Então, 1.800 toneladas são vidro novo. Cerca de 70% do peso do vidro novo é areia que está entrando no processo. Isso dá algo em torno de 1.200 toneladas de areia por dia que eles estão consumindo. Considerando que um caminhão leva 30 toneladas, então eles recebem 40 caminhões de areia todos os dias, sábado e domingo, feriado, etc., né? Fora alguns outros caminhões das outras matérias-primas, né? E mesmo um forno embalagem, né, uma fábrica menor, assim, em termos de volume, os fornos de embalagem hoje são em torno de 300, 400 toneladas por dia. E isso vai dar mais ou menos 12 caminhões por dia, né?
Ou seja, é impossível analisar tudo que se chega, né? Eu não posso tomar a seguinte atitude, né? Eu vou montar um super laboratório, eu vou analisar cada caminhão que chega, eu só vou deixar entrar na minha fábrica a matéria-prima exatamente dentro das especificações que eu quero, senão eu devolvo. É impossível fazer isso, porque imagine uma fila aí de 40, 60 caminhões num dia, né? Isso vai dar mais, não chega nem, tem um intervalo de meia hora, né? E é lógico que eles não vão vir espaçados, eles vão chegar muitos juntos, né? Então isso não dá para fazer, né? E aí, citando uma frase de um comprador amigo meu, né? Que comprar matéria-prima não é como comprar a caneta Bic, né? Quando a gente compra uma caneta Bic, a gente sabe o que a gente quer, a caneta Bic, em princípio, tem a mesma qualidade, independente do lugar que a gente comprar. Então eu posso entrar em diversas papelarias, ver qual tem o melhor custo, melhor forma de pagamento, prazo de entrega, etc., escolher e comprar, né? Isso com matéria-prima não dá, né? O meu fornecedor fornecendo 1.200 toneladas por dia, todos os dias, dentro de uma especificação, certamente não existe no mercado hoje, se eu resolver montar uma fábrica, um fornecedor que fornece essa quantidade. Eu vou ter que desenvolver um fornecedor, vou ter que ter uma parceria com ele, me comprometer que eu vou comprar dele, ele vai ter que se comprometer que vai fornecer dentro das especificações, e é assim que funciona. E não dá para trocar de uma hora para outra, porque lá custa mais barato, porque ele está mais caro, né? Então, é um processo que exige um certo conhecimento até antes do processo, né? A parte de geologia, engenharia de minas, né? E etc. A terceira característica muito importante é que o forno de vidro, ele funciona assim. Toda a matéria-prima entra, né? Aqui tem uma figura mostrando um esquema de um forno de vidro. Então, o forno ele é constituído de um grande tanque, uma grande piscina, cheia de vidro fundido. Em uma extremidade, a composição, essa mistura de matérias-primas é alimentada. Existe uma queima de gás aqui por cima, ou pode ser por eletrodos, energia elétrica por baixo, enfim, uma maneira de colocar energia aqui dentro que faz com que essa composição seja fundida e passe a incorporar esse tanque de vidro. Enquanto isso, está saindo o vidro lá do outro lado, que está sendo fabricado, está sendo produzidos os produtos, né? Ou seja, uma enfornada errada, que uma quantidade mínima errada vai contaminar esse tanque inteiro, né? E aí não tem jeito de corrigir o erro, né? O que se pode fazer é o seguinte, é corrigir aqui, passar a enfornar certo, e esperar que essa piscina toda se dilua o erro e ela volte para o normal. Como uma caixa d'água. Imagina, eu tenho uma caixa d'água que eu estou alimentando com água limpa e saindo água limpa, e de um certo momento começa a entrar água azul. Então, toda a caixa vai ficar azul, vai começar a sair água azul, né? O que eu posso fazer? É começar a colocar água incolor de novo, e aí vai diluir o azul, vai diluir, até que ele desapareça ou não seja perceptível. Isso, numa produção, pode ser horas, pode ser dias de produção, né? Então, as perdas são muito grandes. E aí eu me lembro sempre de uma frase que o Milor Fernandes falou, né? Viver é escrever sem borracha, né? Então, eu passei para o vidro, então que elaborar vidro é como escrever sem borracha, ou seja, você tem que fazer certo. Se você não fizer certo, não tem como corrigir, né? E as perdas são muito grandes, né? E aqui agora eu gostaria de dar alguns exemplos de problemas que as matérias-primas podem causar em outros setores, né, da corrente, em outros elos da corrente da produção, tá? Só para tentar passar para vocês como é importante a gente usar a matéria-prima certa na especificação correta, né? Então,
um primeiro exemplo, né? Uma matéria-prima, ela pode atacar o forno, né? Ainda que não prejudique o produto, né? Então, por exemplo, uma matéria-prima muito fina, né? Na hora que tem aquela combustão sobre o banho, a composição está entrando no banho, ela é arrastada pelos gases de combustão e é atirada contra as paredes do forno. Com isso, ela pode ir atacando e desgastando o forno, né? Aí o que pode acontecer? Pode começar esse desgaste do forno, começar a pingar refratário no banho. E aí vai gerar um defeito, né? O defeito, então, não é da matéria-prima, é do refratário, mas quem causou foi a matéria-prima fora de especificação. Essa poeira também pode entupir as câmaras de regeneração, e com isso o forno vai gastar mais energia, ele não vai conseguir a produção máxima, né? Ou ainda pode essa matéria-prima, nem está fina, mas ela pode ter um contaminante que não afeta o vidro, mas pode afetar o refratário e também ocasionar esses problemas, tá? Outra coisa importante é a homogeneidade do vidro, né? Porque todas as propriedades do vidro dependem da composição química do vidro. Então, imagine matérias-primas com composição variantes, né? Eles vão produzir vidros com propriedades diferentes, né? O forno ele tem uma capacidade de homogeneizar, mas limitada, porque o vidro é muito viscoso, né? Então, se nós estamos fazendo, por exemplo, uma garrafa, né? Esse aqui está mostrando o corte transversal de duas garrafas, uma que foi feita com vidro heterogêneo. Então, o que acontece com vidro heterogêneo? Composições diferentes naquela gota que vai formar a garrafa. Então, uma parte da gota ela é mais fluida, ela vai fluir mais, vai fazer um vidro mais fino, uma parte ela é mais viscosa, ela vai fazer uma parte mais grossa, né? E um vidro, se a gente quer realmente uma boa distribuição, que é o que nós queremos, né? A gente quer um vidro, uma garrafa mais leve possível, com o mínimo de vidro, e ele precisa estar muito bem distribuído. Então, precisamos ter um vidro homogêneo. Se o vidro for heterogêneo, não adianta a máquina ser muito boa, ter um sistema de resfriamento muito bom, porque o vidro vai fluir de maneira diferente, tá? Vidro heterogêneo também vai, na hora que ele esfria o vidro, tem regiões do vidro que vai se retrair mais, outra menos, isso vai gerar tensões, né? Essas tensões, elas podem gerar trincas, né? O vidro é frágil, né? Então, o vidro pode simplesmente quebrar sozinho, não precisa nem bater nele, né? E essas tensões não são eliminadas no recozimento. Então, o melhor recozimento do mundo não vai eliminar essas tensões, porque essas tensões são porções de vidros distintas, né? Com posições diferentes, com coeficientes de expansão térmica diferentes, e ele vai continuar após o recozimento, né? Outro problema, um contaminante colorante, né? O que acontece se eu aumentar, por exemplo, o ferro é um colorante do vidro que existe naturalmente nas matérias-primas, né? Vamos supor que aumenta o teor de ferro nas matérias-primas. O vidro vai ter um teor de ferro maior. Com o vidro com um teor de ferro maior, a transmissão de calor dele cai. E o calor, esse calor das chamas, ele tem que penetrar, né, por transmissão o vidro para aquecer a parte de baixo, né? Se a transmissão cai, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que queimar mais aqui, eu tenho que aquecer mais para compensar essa perda de transmissão. Se eu aqueço mais aqui, eu vou aquecer toda a minha parte de cima do forno de refratários, o que em princípio não me interessa. Eu quero pôr energia no vidro, eu não quero pôr energia no meu refratário, porque isso vai desgastar refratário, eu vou consumir mais energia, né? E eventualmente a qualidade não vai ser boa, né? E finalmente um contaminante dentro da matéria-prima que não funde, quer seja porque é um grão maior, por exemplo,
um grão de areia um pouco grande, que ele não vai ter tempo de ser digerido durante a permanência desse material dentro do forno. Então ele vai sair lá no vidro, na forma de um que a gente chama de uma pedra, né, uma inclusão sólida, que vai ficar na garrafa, que pode quebrar ela, pode ter um problema estético só, mas também, muito provavelmente, vai ter uma diminuição da resistência mecânica dessa embalagem. Como conclusão, a gente pode falar que fazer vidro é como cozinhar, né? Nós temos que ter os ingredientes, nós vamos dosar esses ingredientes segundo a nossa receita, nós vamos colocar no forno uma temperatura adequada, durante um tempo adequado, para ter um bom produto final, né? E citando uma frase aí de um chefe famoso, né, você não pode esperar criar um prato excepcional com ingredientes medíocres, né? E isso funciona muito bem para o vidro. Tá? Então não adianta ter ótimos fornos, excelentes máquinas de conformação, com recozimento impecável, se as matérias-primas não forem boas, né? É como você dar ingredientes estragados, ruins, para um chefe e falar, agora faz lá um prato maravilhoso. Ele não vai conseguir, por melhor que ele seja, né? Ou seja, bom vidro exige boas matérias-primas. E no nosso curso a gente vai discutir melhor, né, mais profundamente, o que seria uma boa matéria-prima para vidro. Obrigado, pessoal. Pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco da parte de fornos refratários para apresentar, né, nessa aula promocional como é que vai ser o nosso curso, né, que vai ser um curso geral abordando todas as áreas do forno vidreiro. Bom, quando a gente fala forno vidreiro, às vezes a gente tem uma ideia de que tamanho é esse forno. Então a gente pode ter o tamanho, por exemplo, 1 metro quadrado. Nosso amigo aqui está fazendo um vidro artesanal, então ele está usando um forno beitante de 1 metro quadrado, ou, por exemplo, né, um forno float que tem 800 metros quadrados, e a gente vai ver cada área, né, que está marcada aqui em detalhes. Então a gente vai poder falar um pouco da parte de tamanho dos fornos. Outro critério, né, que a gente usa para caracterizar os fornos é quanto à queima. Então nós temos a queima traseira, a gente vê aqui, né, que tem uma câmara de combustão aqui, né, de recuperação de calor, que vai jogar o ar quente aqui no forno, por trás do forno. Uma queima lateral, então essa própria câmara regeneradora de energia térmica, ela vai ajudar na queima pela lateral do forno. Ou uma queima única, nós temos o nosso forno aqui. Então a gente vai ter a nossa queima única, que vai queimar direto, é pela lateral do forno e queima direto. Bom, como é que a gente pode caracterizar também? Pelo tipo de combustível. Então gás, aqui nós temos um forno queimando gás, um forno queimando óleo, o hidrogênio, um teste aqui com hidrogênio num forno e um forno elétrico. Então a gente no curso vai abordar sobre os tipos de combustível, os tipos de queima, se é um forno com queima com ar, com oxigênio, como você calcula a sua estequiometria, o seu ar de combustão, o seu oxigênio para combustão. A gente vai aprender todos esses itens aqui. Nós vamos falar de refratários também, uma definição aqui, que os refratários são compostos por argila, contendo principalmente alumínio e sílica, que são elementos capazes de suportar altas temperaturas. Como o nosso forno vai trabalhar perto dos 1600 graus, a gente precisa de um material cerâmico que resista a essas temperaturas. A quantidade desses dois elementos varia conforme a temperatura, que deverá ser capaz de suportar, e também influencia na sua tonalidade e preço. Bom, isso é uma coisa geral. Os refratários do forno, a gente vai ver que tem alguns que são eletrofundidos, né? Então esse material é fundido no forno elétrico, e outros são prensados, queimados, então a gente tem todas essas opções. E os materiais refratários são usualmente classificados em dois grandes grupos, conformados e não conformados, monolíticos.
primeiros são representados principalmente por tijolos, blocos, ele adquirem uma forma específica através da conformação em prensas hidráulicas e ou outro processo de formação mecânica. Então a gente vai ver uma prensa hidrostática, a eletrofusão, como a gente falou. Tudo isso a gente vai abordar no nosso curso. Aqui então um exemplo, né, que nós temos em contato com vidro. A gente falou dos AZS, que é alumina, zircônio e sílica, são eletrofundidos. Então está aqui uma representação dos blocos. A gente vai entender o que são esses números no curso. E aqui nós temos uma cristalografia. Então nós vamos ter aqui a alumina, que é essa ilha aqui acinzentada. O zircônio, que são esses pontos brancos que vão dar uma resistência maior. Então a gente pode imaginar que essa alumina são como folhas de caderno. E o zircônio, que é essa parte branca, são como pregos que estão juntando uma folha na outra, né? Juntando as folhas. Então isso dá rigidez. E a parte aqui que está em cor de rosa é a sílica, que é a fase vitrosa. Então a gente vai ver em detalhes os refratários, entender a cristalografia deles e os usos. A alumina é um material eletrofundido, então está representado esse arco aqui. A gente vai entender a diferença, né, no curso da alumina para o AZS, os seus usos, por que a gente usa, quais as vantagens e desvantagens. E aqui nós temos o cromo, é um material prensado isostático, mas é usado em contato com o vidro. Então em fornos, por exemplo, de fibra de reforço, você faz a cuba com ele. E também você pode usar na garganta de um forno de embalagem, por exemplo, para ter uma maior vida útil. Aí os sinterizados, né, que são os blocos prensados, nós vamos falar no curso, né, sobre o sílico luminoso, que é esse tijolinho que a gente tem, por exemplo, em churrasqueira, em lareira. O zircônio, que é um tijolo, uma cor meio alaranjada. Nós temos a sílica, que é esse com esses pontinhos amarelos, ver aonde a gente usa cada material e por quê. Ver a manutenção dos mesmos, né? Temos a silimanita, que parece um sorvete de flocos aqui, um ovo de codorna. O cromo, né? São esses tijolos verdes. E um AZS sinterizado. Então aqui nós temos esse AZS sinterizado. Então a gente vai explicar toda a gama de materiais, mais do que esse, os processos de fabricação, os usos e manutenções. Os monolíticos. Então nós temos um aluminoso, você pode ter um concreto ou já comprar um bloco pronto, mas você pode ter um concreto aluminoso, você pode ter outro alta alumina, aqui nós estamos falando 60% de alumina, aqui uns 97% de alumina. Um AZS, um concreto, que você pode fazer a manutenção de uma cuba de forno por fora com esse concreto. E mulita, por exemplo, então nós temos outros monolíticos como isolantes que vão permitir fazer uma camada estanque de isolação. E aqui nós vamos ver, né, os fornos com os refratários. Então nós vimos o tamanho do forno, vimos o tipo de combustível, nós vamos ver aqui como é a montagem de um forno, como é feito, né, essa montagem, as partes, vamos entender o nome de cada região do forno. Então aqui nós estamos vendo um forno novo, antes de aquecer, e aqui nós estamos vendo a foto de um forno depois de uma campanha. Então nós estamos vendo aqui o desgaste no refratário, então nós vamos entender. No curso a gente vai falar dos defeitos que esses refratários vão causar no vidro, por que nós temos, né, essa corrosão assim, a gente vê que ficou que nem uma prateleira aqui, ficou até bonito, né? Uma prateleira de refratários aqui, por que desgastou dessa maneira, a garganta do forno, nós vamos ver por que ela desgasta, e esses tipos de escorrimento, então a gente vai entender. Então isso aqui é um breve resumo, é como se fosse o trailer do nosso filme, né, que vai ser o curso todo, e a gente espera poder contar com vocês para ter essa troca de experiências. Agradeço pela atenção de vocês e estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa. Tá bom, pessoal? Obrigado, um abraço, tchau, tchau. Olá, pessoal. Primeiramente, quero dar as boas-vindas para todos. Meu nome é Marcos Gibim e durante a formação que começa hoje, vou ministrar 3 palestras.
São elas: laboratório industrial, cor e defeitos de massas. Todas elas ligadas a algum tipo de controle sobre o processo de fabricação de vidro. Antes de abordar o conteúdo de cada palestra, vou usar 2 vídeos bem curtos para mostrar a necessidade de controlar o processo de fabricação de vidro. Este primeiro vídeo é um processo de produção artesanal, no qual o vidro é conformado 1 a 1 por um artesão vidreiro. Neste caso, cada peça é única e o processo permite algumas propriedades do vidro. Neste vídeo é mostrado um processo industrial, numa máquina que produz 27.000 artigos por hora. Para rendimentos de produção num processo industrial acima de 85%, que é mais ou menos o limite dele ser ou não rentável, a exigência de estabilidade térmica e química do vidro é imprescindível. E para isso temos que ter estabilidade na distribuição granulométrica e composição química das matérias-primas, homogeneidade da mistura, estabilidade química e térmica do vidro e controles dos sistemas de conformação. Outras palestras desse curso, eles vão detalhar e reforçar a necessidade. No tema laboratório industrial serão abordados temas como tamanho da instalação, custos, ensaios mínimos e também algumas técnicas complementares para um controle mais rigoroso do processo. Outro tema será sobre cor. Adiantando um pouco sobre o tema, a cor é a interpretação do sistema visão-cérebro da interação entre a luz e a matéria. E para isso, precisamos de uma fonte de luz, de um objeto e de um observador. E para alguns segmentos vidreiros é um controle muito importante, como, por exemplo, o vidro plano usado na construção civil. Nessa palestra serão abordados aspectos da teoria da cor, sistemas colorimétricos na medição da cor e alguns equipamentos de medida. Finalmente, meu último tema será a palestra Defeitos de Massa. Algumas dessas inclusões têm somente um problema estético, mas muitas delas fragilizam o vidro, diminuindo muito suas propriedades mecânicas, comprometendo assim o produto. Os tópicos dessa palestra são classificação e origem dos defeitos, equipamentos para identificação e o estudo de alguns casos. Eu agradeço a atenção de todos e até breve. Escola do Vidro, neste curso geral para vidreiros, no capítulo Conformação, Máquinas e Processos, vai dispor dos seguintes itens. Falaremos sobre o feeder, as suas características, os seus controles, os seus condicionamentos, a formação das gotas, e tudo que é importante o vidreiro conhecer o que faz um feeder. Outro aspecto também é conhecer o que é um color feeder, ou seja, você conseguir mudar a cor do vidro no canal do feeder. Então isso poderá ser explicado também como funciona esse princípio. Conformação de gotas. Conforme nós estamos vendo aqui, nós podemos na máquina conformar uma gota sozinha, 2 de uma vez, 3 de uma vez ou 4 de uma vez. Okay? Nós vamos ver depois outras características do número de gotas possíveis a serem fabricadas na máquina. Processos de fabricação é outro item que você vai aprender. O processo soprado-soprado, que é o mais estándar das máquinas IS, processo prensado-soprado, para que ele serve e a diferença entre os dois. Temos também um ponto importante na máquina IS, que é o conhecimento do que é essa linha de inversão. Justamente ela vai facilitar o entendimento do projeto desta parte de trás, que é o pré-molde, onde se faz o parison, e a parte da frente do molde. Tudo é estandarizado na máquina.
Aqui estão os processos de fabricação, que nós já tínhamos mostrado lá a formação de gotas, os equipamentos para simples, para dupla, tripla, quádrupla, e hoje nós já temos equipamentos de 5 e 6 gotas simultâneas. Esses aqui, os equipamentos de moldes, para a gente ver a quantidade enorme de equipamentos que são envolvidos numa máquina para a fabricação. Aqui os tipos de terminações, ou seja, aqueles fechamentos de todos os frascos, sejam eles de perfume, sejam eles de garrafa, sejam eles potes, que são as terminações que nós chamamos estandarizadas, com as medidas respectivas, para poder casar com as medidas das tampas que serão colocadas, acopladas a cada um deles. Vamos falar do Parisson, conforme tínhamos visto lá atrás do processo, onde tinha a linha de inversão. Então nós vamos estudar, é possível a gente estudar como é que se origina um Parisson, como é que ele é calculado, para poder permitir que o desenho do Parisson, depois dele formado, nós temos o sopro dentro do molde, e para poder garantir os cantos vivos, uma boa distribuição ou a melhor distribuição de vidro possível. Vamos falar de máquinas IS, número de seções que existem atualmente. Vamos falar de ordem de fogo, conforme estamos vendo aqui, indo para o lado esquerdo, pode ir para o lado direito, o espaçamento entre elas e assim por diante, coisas importantíssimas na distribuição desses vidros na esteira da máquina e depois, posteriormente, ir para o forno de recozimento. Vamos ver também a formação de uma mercadoria prensada livre, que a gente chama prensado livre, aqui no caso formando um prato, ou seja, prensa, o vidro sobe e não tem um stop, não tem uma parada no vidro. Isso aqui tudo é calculado de acordo com a temperatura, tempo de prensagem, diferença de temperaturas entre molde, entre esse punção e assim por diante. Então nós vamos ver alguns detalhes a respeito desse processo. Aqui a mesma coisa, nós temos um processo prensado com anel específico, que aqui no caso está fazendo um copo normal, onde o vidro sobe conforme dá para perceber e ele para num determinado ponto que é o anel. Vamos falar de tratamento a quente com difluoretano. Para que ele é utilizado, onde é utilizado, como ele é utilizado. Da mesma maneira, o tetracloreto de estanho, que é um processo de coating na parte quente da máquina, ou seja, quando os frascos saem da máquina, já se aproveita a temperatura que eles estão, passa por um túnel com essa característica do tetracloreto de estanho para formar uma camada protetora externa ao vidro. Temos também esse importante processo que é o fire polish. Para que ele serve? É para dar um certo acabamento superficial, um acabamento que vai mostrar um brilho bastante intensivo, e a gente vê aqui, por exemplo, que são muito pouco tempo para se fazer esse processo na máquina. Temos também um ponto importantíssimo que é o recozimento. Aqui nós estamos dando um exemplo desse gráfico de as variações de temperatura. Nós temos que mostrar quais são essas distâncias, qual é a distância total do forno de recozimento de acordo com a sua largura, de acordo com as suas velocidades de máquina. Então, tudo isso pode ser calculado e determinado
e verificar se o seu forno de recozimento está dentro das normas para poder recozer. Vamos falar sobre processos de decoração, os processos principais atuais, modernos, máquinas. Vamos tratar de alguns processos específicos. Outros também que nós vamos mencionar são o processo de vidro plano, por exemplo, que a gente vai demonstrar qual é que é a sequência e o que acontece no processo. Temos também o vidro impresso. Vamos falar a respeito do vidro impresso, aqueles vidros de janela que não são transparentes. Outro processo importante, fibra de vidro, fibra de reforço, como é que ela é produzida, como é que o vidro vem do canal do feeder, como é que ele forma essa fibra. E depois a máquina, no próprio processo, você vai formando esses rolos. Outro processo também é a lã de vidro. A lã de vidro é bastante interessante também, certo? Com as matérias-primas. Aqui nós estamos vendo um forno elétrico. Olha, a matéria-prima, a mistura está em cima, ela protege a parte do vidro que está embaixo, totalmente líquido, passa depois para um canal de feeder, canal que vai jogar este vidro num processo em que vai transformar, aqui nós estamos vendo, em lã de vidro. Isso também a gente vai mostrar e ter uma ideia de como essa lã de vidro ela é produzida. Aqui está o rolo. Nós temos também tubos, a produção de tubos nos processos conhecidos Denner e o processo Velo, ok? Vamos ver depois nos cursos, vamos mostrar como é que esses processos funcionam. Aqui também, como é que você produz, como é que você transforma um tubo de vidro em um frasco. Aqui nós temos do lado esquerdo formando um frasco e aqui do lado direito formando uma ampola, ok? Ver que tipo de vidro que é feito, essas temperaturas necessárias, cortes e etc. Aqui o famoso vidro Gorilla Glass utilizado nos iPhones, okay? Que não risca, que não quebra, é um vidro extremamente resistente para o uso diário. Como é que isso funciona? Vamos mostrar. Outro também é o vidro centrifugado, que nós vamos ver aqui neste filme. Interessante, veja, é colocado o vidro de uma maneira manual, cortou, agora o molde vai girar, o vidro tem a tendência de subir, ok? Força centrífuga, por isso que ele se chama centrifugado, e a gente vê que ele atinge um determinado ponto, depois é retirado e vai para o forno de recozimento. E aqui nós temos o vidro prensado manual. Aqui é um exemplo de uma produção de lentes para faróis de automóvel, que a gente vê lá atrás que o vidro é colhido manualmente também, corta com uma tesoura, prensa e em seguida é retirado do molde com toda a delicadeza possível e imaginável, e depois aqui do lado esquerdo embaixo é transportado ao forno de recozimento. Eu vou compartilhar com vocês aqui, pessoal, a minha tela, vamos deixar a tela maior. Então, esse daqui é a tela, né? Vou colocar aqui para entrar. Então, primeiro, cada pessoa vai ter um login. Vou colocar meu e-mail, gmail.com.
senha bolinhas, né? Essa tela aqui, a gente tem todos os conteúdos, né? Então, essa nossa primeira aula é a aula introdutória, né, do que tem. E aqui nós temos todas as aulas por data. Então, no dia 2 será liberado, né, o que é vidro, BEV, História Industrial e Propriedades e Composição Química. Depois, no dia 9/10, vai ser liberado viscosidade, resistência, densidade. Aqui depois dá para aumentar, né? A letra, no caso, ficou menor. Por causa da minha tela, é muita... Mas a gente consegue aumentar essa letra aqui e ir dando uma olhadinha. A metodologia, né? Então, em cima disso daqui, nós vamos o quê? Nós vamos preparar em torno de meia hora, 40 minutos essas aulas. São em torno de... Gente, é 30, né? É 30 aulas de aproximadamente 30 minutos. Então, é 15 horas de curso. E nós vamos ter essas aulas de tira-dúvidas. Então, se a gente descer aqui, ó, a próxima aula de tira-dúvidas será no dia 25/10. Então, antes disso, né, vocês vão receber as informações e os e-mails, né, falando que está sendo liberado as aulas e tudo mais. Quando eu clico aqui, ó, em acesso nas aulas, então, essa primeira aula, ela está gravada aqui, a que vocês acabaram de assistir, né? E deixa eu só diminuir um pouquinho. Aqui do ladinho, ó, tem um próximo. Aqui eu aumentei muito. Nós temos um próximo aqui. E já aparece a aula do professor Mauro. Então, o que é vidro já está disponível, né, na plataforma. Então, os alunos, a partir de amanhã, vai ter acesso a esse material. E a próxima aula aqui também, né? Da professora Clarissa. E então, breve história industrial do vidro. E assim por diante. Você vai colocando próximo e vai recebendo material. Érica, todas as reuniões serão gravadas? A princípio, sim, né? As aulas serão gravadas, os tira-dúvida. Só que tem um detalhe, né? Nós prezamos pelo sigilo ali, né? Algumas vezes a gente acaba colocando alguma informação mais técnica de empresa, então essas informações a gente geralmente não grava. Então, se for para discutir algum assunto mais pontual, eu acho que vale a pena a gente seguir dessa mesma forma, né? Privando pela identidade e pelas discussões ali na sala. Érica, eu não consegui assistir a aula ao vivo, o que que eu faço? Você vai ter acesso a todos os conteúdos, você pode mandar as dúvidas, né, para os professores. Nós vamos ter canais aí de enviar tira-dúvidas, grupos, e vocês conseguem tirar todas as dúvidas com a gente. Tudo bem por aí? Tá tudo certo? Tem alguma dúvida? Não? Tudo certo. Eu vou deixar com vocês o link da inscrição do curso. Se vocês tiverem interesse em se matricular, o curso ele vai ser entrada contínua. Então, vamos supor que você queira entrar no próximo mês. Tudo bem também. As aulas vão estar gravadas dentro da plataforma e tá tudo certo. Do mesmo jeito, tira dúvidas, né? Então, o que acontece? Esse primeiro curso, ele vem como uma base para a formação vidreira. O que nós estamos observando, né? Tem muita gente entrando no mercado ou pessoas que já estão há algum tempo na indústria e que precisa de uma base mais forte para continuar seguindo na área da formação. E esse conhecimento, onde você consegue editar, gravar, disponibilizar, o aluno consegue voltar muito mais fácil e a reassistir. Érica, por que nós não estamos assistindo todas as aulas ao vivo? Porque quando nós passamos o material ao vivo, a gente tem só 15, 20 minutos depois para ficar tirando dúvidas. E se nós dermos 7 dias para vocês assistirem 2 aulas,
vocês têm quantas horas aí, né, durante a semana, e depois consegue pegar o caderno, voltar na dúvida, né? Não é tão simples assim, você assistir 40 minutos de um material super denso e depois já conseguir estruturar todas as suas dúvidas. Às vezes é melhor assiste a aula, vai para a empresa, discute, vê na vida real o problema, reassiste de repente o material, elabora uma pergunta e envia para o grupo de professores. Eu acho que o conhecimento assim é muito mais significativo e muito mais vantajoso. Nós fizemos um teste com a última turma no curso de Fornos e os alunos assim eles adoraram a maneira, né? E eu acho que os professores também, né? Fábio, Mauro, se vocês quiserem comentar algo, foi assim, o tira dúvidas foi em torno de 1h30 e era uma dúvida atrás da outra. Realmente foi puxado, né, Fábio? No curso de Fornos. Se quiser comentar, Fábio. Porque a gente dava aula e depois o pessoal tirar dúvida, na mente ficava complicado, né? Porque estava absorvendo as coisas. Dessa maneira, o pessoal assistia às aulas a hora que podia, né? Então, vou assistir 5 horas da tarde, 10 horas, no sábado, no domingo, sei lá, na hora do almoço. E anotava as dúvidas, via na fábrica que trabalha também, né? Se a dúvida era pertinente. E aí, na aula de tirar dúvidas, o pessoal comentava, tinha muita troca de informações, todo mundo aprendia e trocava, então, realmente, esse método ficou bem melhor. Obrigada, Fábio. Nós vamos encerrar. Eu queria só finalizar, né, numa das mensagens, é o seguinte. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter dentro da área vidreira é proatividade. Então, eu acho que parte da gente, sim, às vezes, ter um pouquinho de resiliência aí no processo. Resiliência no processo e meio que entender como que é o jogo da comunicação dentro das empresas. Outro ponto. Entender assim, né? Nós estamos, né, ministrando essas aulas gratuitas, né? Esses conteúdos. Vamos supor que hoje você não consiga entrar no curso. Assista todo o material gratuito. Tem aula lá no YouTube, tem umas mais de 15 horas gravados de aula no YouTube. E são conteúdos muito bons. Eu acho que, né, dá para fazer uma maratona aí de conteúdo. Porque, assim, quando a gente fala de problema de comunicação dentro da empresa, é o seguinte, a partir do momento que um chefe, né, um líder ali de grupo, vê que o funcionário tá com um linguajar, né, tá com uma linguagem mais ativa, né, e sabe mais ou menos o que está falando, começa a acontecer algumas oportunidades, né? Eu lembro lá no começo do vidro, quando eu entrei, eu estava como professora, né, na ETEC, e eu fui acolhida, assim, né, pelo Mauro e pelo Fábio, que foram os dois primeiros que me acolheram no grupo, e a partir daí eu comecei a estudar todos os tipos de materiais, né? Eu estou falando isso pela minha experiência e eu aproveitei todas as oportunidades gratuitas que tinha e eles sempre estavam me ajudando e logo depois eu conheci, né, o Edson, conheci o Gibim e conheci o Eduardo Bellini e todo o grupo da Beceran. Eu acredito assim muito na educação à distância por causa da distância, né, entre todas as empresas. Eu acho que é uma chance muito grande. E assim, se vocês tiverem a oportunidade de estar conosco, sejam muito bem-vindos. E se vocês, né, nesse momento não forem entrar no curso, gente, tem muita aula, muito material pronto e pode ter certeza que a gente vai continuar nosso projeto e assim dissemina o conhecimento do vidreiro. E assim, estudem, gente, estude, porque assim, estudo abre portas, comunicação abre portas e saber o que está falando também abre muita porta na vida, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau a Tchau, tchau. todos. Obrigado. Tchau, gente.